Jesus está na casa, amém? Aleluias. Nessa noite, Deus vem falar algo que é muito importante, não que nos outros dias não seja importante, mas Deus quer tratar algo muito sério, tanto em mim como em nós, como igreja. Amém? Você que trouxe aí a Bíblia do Senhor Jesus, seja em digital, seja em folhas, abra no livro de Ruth, no primeiro capítulo, a partir do versículo 6. Amém? Que a graça do Eterno esteja sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. O título dessa mensagem que Deus assim me deu nessa noite: a sua escolha decide o teu destino. Amém? Aleluias. Livro de Ruth, no primeiro capítulo. Quem já achou, dá um glória, dá um aleluia. Amém? Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluias. Ruth, capítulo 1, versículos 6 e 7. Que assim está escrito na tradução que eu tenho em mãos. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe o pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Jerusalém. Amém? Estamos falando de uma das poucas mulheres que teve algo a deixar na palavra do Senhor Jesus, e que foi transformada, e que não era de Israel, ela era moabita. Deus foi tão grande na vida dela, tão grande na vida dela, pela decisão que ela tomou, que nós vamos ver que ela faz parte da genealogia da família de Jesus. Então o que você decide o seu destino. A escolha que você faz a transformação do seu destino. Então sempre quando for tomar uma decisão, tome a decisão baseada no que o Espírito Santo for lhe falar. Amém? Bom, a história de Ruth começa quando uma família de Elimelec e com a sua mulher Noemi saem de Belém de Judá e vão para Moabe, porque em Israel, em Belém, estava tendo fome e guerras, e ele, o cabeça da casa, decide sair de Belém de Judá e ir para Moabe. E Moabe, bem nós sabemos que é uma terra pagã, que adora um Deus chamado Deus Quemos. E esse Deus Quemos, o que acontece lá? Eles sacrificam crianças ao Deus deles. E eles vão para Moabe. E Moabe é uma descendência da filha de Ló com Ló, do incesto da filha mais velha de Ló com Ló. É uma civilização amaldiçoada por causa da origem dela.
E eles vão para lá, para tentar nova vida. E quantas das vezes que nós não saímos da nossa terra e vamos tentar vida em outras terras? E muitas das vezes nós nos dirigimos a outras cidades, até mesmo outros países, querendo algo de melhor, mas muitas das vezes sem a direção de Deus. Vamos querendo simplesmente viver algo material e não algo espiritual. E essa família saiu e foi para Moabe. Chegando em Moabe, o que lhes sucede? Primeira coisa, o esposo de Noemi morre. Engraçado, né? Nós vamos procurar coisa boa em outra cidade e chegamos lá, nos acontece tragédia e dificuldade. Não que eles saíram por baixo de maldição, porque naquela época, aqui na época de Ruth e na época de Juízes, Deus não falava ao seu povo, não tinha profeta, tinha juízes que regiam o povo. E mesmo assim, essa família ficou em Moabe. Isso é uma introdução da palavra, tá? Em Moabe 10 anos. 10 anos eles ficaram em Moabe. E nesses 10 anos, os filhos Quilom e o outro Malom casaram com as Moabitas, que de nome Órfão e Ruth. E uma mulher que saiu, que tem um nome de significado amizade, que é Noemi, saiu de Belém de Judá para viver uma nova vida, saiu cheio de coisas, até com uma família, para viver o melhor em Moabe, perde o marido, e com o passar do tempo os filhos casam, e as mesmas noras ficam viúvas. A mulher que saiu de Belém para poder ficar bem, perde marido, perde filhos, a ponto de dizer: eis que meu nome não é mais Noemi, não é mais amizade, vou mudar meu nome para Mara. O que quer dizer Mara? Águas amargas. Muitas das vezes passamos por dificuldade, muitas das vezes temos tribulações, mas Noemi, mesmo em meio à tribulação, não lutou contra o seu Deus, não afastou do seu Deus, não. Mas sempre em meio às dificuldades vem notícias boas. Notícias boas para que venhamos reerguer e trilharmos um caminho que nós vamos decidir. Se nós continuamos ouvindo a voz de Deus, ou se vamos fazer aquilo que a nossa carne quer que nós façamos. E vem uma notícia boa para Noemi em meio a esse turbilhão de perder marido, de perder filhos, de perder bens. Ela escuta, vem notícias de Belém de Judá, que Belém de Judá acaba-se a guerra e começa a prosperar, e ela decide voltar para Belém de Judá, mesmo não tendo nada, mesmo em meio à dificuldade, ela decide voltar. Agora eu começo com a palavra. Glória a Deus. Porque em meio à dificuldade que você começa a entender quem é que está do seu lado. Em meio à tribulação, Deus começa a te mostrar quem é que vai te ajudar a vencer as dificuldades. Quem é que vai suportar com você os momentos maus ou os dias maus.
tinham mais nada. Noemi, como a cabeça da casa agora, decide voltar para Belém de Judá. E chega para as noras, Orfa e Ruth, e diz assim: vou pegar minhas coisas, que já não tinha quase nada, e fala assim: vou voltar para Belém de Judá. Vocês vão comigo ou vão ficar aqui? As duas apressadamente juntam-se a ela e põem-se ao caminho, como nós lemos aqui no versículo 6 e 7. Mas no meio do caminho, ou quase no início do caminho, não vou dizer meio, porque Moabe ficava a uma distância de Israel cerca de 300 quilômetros. Imagine você, 3 mulheres naquela época, onde mulher praticamente não poderia ter liderança, não poderia fazer nada, as 3 andando sozinha na estrada, voltando para Belém de Judá. Imagine você que dificuldade que não seria. Elas chegam para as noras e dizem assim: eu não posso fazer isso com vocês duas, levar vocês para uma terra que vocês desconhecem, um Deus desconhecido, mas é a minha terra, lá eu tenho mais chances. Então, como o título aqui está escrito, a sua escolha decide o seu destino, ou sua escolha decide o seu destino. Ela colocou uma mesa, tanto para a órfã como para a Ruth, decidirem que caminho elas queriam trilhar. E nessa noite, Deus coloca para vocês que caminho vocês querem trilhar, a que Deus vocês querem servir. Foi isso que Noemi fez para com Ruth e para com Orfa. As duas vieram de uma civilização onde adoravam Deus Quemos, aonde era simbolizada por um homem com cabeça de touro, e uma criança nas mãos. O que significa essa criança nas mãos? Ela significa sacrifício para eles, sacrifício de sangue. Nós sabemos que em meio às nossas decisões, em meio às circunstâncias das decisões, sempre tem coisas ruins e coisas boas, e coisas inesperadas, aonde você se baseia para tomar as suas decisões. Muitas das vezes nós tomamos as decisões por aquilo que nós conhecemos, pelas informações obtidas, tanto de amigos, tanto de jornais, tanto de livros, para que nós venhamos tomar as nossas decisões. São poucos até crentes, em que mediante uma decisão, fala assim: eu vou orar para ver o que Deus vai me deixar fazer. São pouquíssimos. E quando Noemi colocou para Ruth e para Orfa essa situação, quem estava ligada ao seu modo antigo de viver, porque elas viveram 10 anos com Noemi e captaram todas as informações de um Deus vivo que faz, porque Noemi em 10 anos era impossível ela não dizer do Deus de Israel. Era impossível não dizer do que Deus tinha feito na vida dela ou na vida da civilização dela. É impossível você não dizer do que Deus fez na sua vida, você andando na rua, você vivendo no seu bairro, você vivendo no seu trabalho, você vivendo no dia a dia. É impossível você não dizer das transformações que Deus fez em você. É impossível. Mas quando Deus não te transforma e você fica enraizado no seu passado, quando vem uma decisão para você tomar ou escolher para o seu destino à frente, se você estiver enraizado no seu passado, você volta para trás. Você não consegue ver um futuro.
você não consegue sentir aquilo de novo que está para te colocar à frente. E isso que Noemi faz para com Ruth e Orfa. Aí eu vou dizer de Orfa. Orfa estava enraizada na civilização dela, e ela estava esperando uma oportunidade para voltar para trás, uma oportunidade para viver aquilo que ela já tinha de conhecimento e não queria arriscar. E quando Noemi diz isso para ela, ela a primeira é a dizer: tchau, sogra, vai viver o que você tem que viver em Israel, eu vou voltar para o meu povo. O que ela estava dizendo? Vou voltar para um Deus que eu tenho que sacrificar criança, que eu tenho que sacrificar sangue, que eu tenho que fazer sacrifício que eu não possa cumprir. Porque é muito fácil para o ser humano voltar para trás e viver nas mesmices do que arriscar naquilo que não conhece. É a coisa mais fácil que tem. Mas quando nós conhecemos um Deus vivo, e ela teve a mesma oportunidade de Ruth. Engraçado que as pessoas, quando têm as mesmas oportunidades, e nós arrancamos na frente e começamos a viver uma vida nova, e as coisas boas começam a acontecer, e as bênçãos começam a ser derramadas. Aí pergunta: por que você teve as bênçãos e eu não? Atitudes diferentes, decisões diferentes, mas a mesma opção foram colocada para as duas. E Ruth diz o que? Para Noemi: aonde eu irei se não for contigo? Como posso servir a um Deus que não seja o seu Deus? Aqui eu venho falar do valor da aliança. Nos dias de hoje a aliança não é prezada, na verdade ela é desprezada. Aliança de casamento, aliança de amizade, qualquer tipo de aliança, hoje em dia ela é desprezada. Sabe por que a aliança hoje é desprezada? Porque uma palavra joga por terra tudo o que o mundo quer que você faça. Fidelidade. Hoje a aliança não tem fidelidade, não tem compromisso. É um estragou, troca. Não conserta, não tem perdão, não tem entrega. Não. E Ruth diz assim, no versículo, deixa eu achar aqui, no versículo 16, Ruth diz assim: diz porém Ruth, não me enche ou não me force para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde queres que tu fores, irei eu, aonde queres que tu pousares à noite, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha a tamanha responsabilidade de Noemi. Aí eu fiquei pensando nessa tarde, o que foi que Noemi falou para Ruth que impactou ela, mas não impactou a Orfa? E foi a mesma coisa. O que moveu o coração de Ruth a dizer isso e não moveu o coração de Orfa? Em dizer que o Deus que ela não conhecia, mas que ouviu falar em 10 anos, seria o Deus dela. O que você já ouviu de Deus nessa caminhada evangélica, que não transformou a sua vida, mas transformou a vida do outro? Eita! Quais são as suas atitudes que ficam para trás, que transformam a vida de um e não transformam a sua vida?
Quais são as suas decisões que você não vê e que o outro vê? Porque Noemi chegou em Moabe com um punhado de coisa, mas saiu de lá sem nada. Ou melhor, saiu somente com a fé. Porque até o nome dela ela trocou para amargurada, trocou para sofrida, mas ela não deixou a fé para trás. O que é que tem te amargurado? O que é que tem te decepcionado? Que tem amargurado ou tem tirado até a sua fé? Aliança. Muito destrói os seus lares, ministérios, vidas, futuros, por não entenderem que a aliança é um princípio de fidelidade, suportar um ao outro, não enganar um ao outro. Não é uma aliança terrena, é uma aliança espiritual, que garante um bom futuro. Lúcifer quebrou a sua aliança para com Deus, por orgulho. Por isso que ele quer que você não valorize a aliança sua para com Deus, para se tornar um Lúcifer. Para que você se torne como ele. Mas só é possível relacionar com Deus estabelecendo uma aliança. Aleluia. Não adianta você vir no culto da restauração, não adianta você vir num culto de adoração, clamor, fogo, adoração e glória no sábado, no culto de domingo. Não adianta. Se você não estabelecer uma relação com Deus, não estabelecer uma aliança com Deus, porque indiferente de qualquer culto, a aliança permanece. Ruth nasceu em Moabe, país vizinho de Israel, hoje atual Jordânia, do deus Quemos. Mas isso de nada pesou para ela tomar uma decisão que poderia e mudou a vida dela. Mesmo ela não sabendo o que viria a acontecer. Mas eu fico imaginando o que Noemi disse para Ruth, que ela gravou no subconsciente dela, que um Deus invisível, diferente daquele que ela via, que tinha sacrifícios de criança, que poderia transformar a vida dela. Que Deus é esse que você acredita e crê? Que em meio à madrugada, tudo aquilo que lhe aflige, pode amanhã não ter mais. Porque elas estavam voltando para Belém de Judá, cerca de 300 quilômetros. Hoje nós fazemos 300 quilômetros em torno, dependendo da velocidade do veículo, 3 horas e meia, 4 horas, razoavelmente, numa boa condução. Mas se for um louco, igual antigamente eu era um cachorro louco, que era o meu apelido na direção, 300 quilômetros eu fazia em 1h30. Fácil. Porque eu já fiz de Juiz de Fora a Belo Horizonte em 1h15. 1h15, pastor. Ah, não era um carro muito bom não, era um Escortinho 91.6. Mas fiz em 1h15. Deus me guardava sempre. Aí Deus me guarda hoje para poder estar pregando aqui hoje, né, pastor? Aí o que acontece? Nós devemos definir
que é aliança. Como andar aliança com Deus. Porque elas saem e vão para Belém de Judá. Nesse tempo, é uma cerca aí de uma semana, 10 dias, andando de dia e de noite, e as duas sozinhas, até que chegam em Belém de Judá. E na hora que chega em Belém de Judá, ela já tomou a decisão de conhecer um Deus que ela não via. Mas a sogra não podia trabalhar, e ela se dispõe a trabalhar. Ela se dispõe a cuidar da sogra. Eu fiquei pensando, como esse Deus nosso é doido, né? Porque Ele é um Deus de família. Ele é um Deus que preza a família. Mas antes de prezar a família, nós temos que prezar Deus. Temos que obedecer a Deus. E Deus colocou no coração de Ruth honrar a sogra. Então ela deixou a família, porque deveria ter pai, deveria ter irmãos, deveria ter mãe, mas decidiu honrar a sogra. E chegando em Belém de Judá, ela que vai trabalhar para poder sustentar a sogra. Porque quando elas chegaram, a vizinhança disse: ah, lá vem Noemi, perdeu tudo, não tem nada, até o nome transformou para Mara, amarga. O que era amizade se transformou amarga. Mas eles, ou os vizinhos, ou aqueles que comentavam, não contava com o improvável de Deus. O seu vizinho, o nosso inimigo, que é Satanás, não conta com o improvável de Deus na sua vida e na minha vida. Porque a decisão que você toma de coração, escutando o Espírito Santo, na hora que você age, já não tem mais como ele colocar na mão dele, porque você está sendo abençoado, porque você foi obediente a escutar a voz do Espírito Santo. Não tem como. Aí o que acontece? Você começa a andar em aliança para com Deus, na obediência. A aliança para com Deus nos faz viver propósitos superiores àquilo que nós estabelecemos para nós. Qual é o seu propósito nessa noite? Qual é o propósito nesse ano que ainda estamos em meio à pandemia? Imagine você que o seu propósito não é nada comparado ao propósito que Deus tem para a sua vida. Não chega aos pés, porque as duas chegam em Belém de Judá completamente sem destino. Aí Noemi, a primeira coisa que eu falei foi fidelidade, né? A segunda, obedecer. Ruth obedece a Noemi, que era a sogra, porque ela conhecia a região e sabia dos costumes do povo de Israel. E fala com ela assim: vai. O título aqui do segundo capítulo de Ruth, que é um livro pequeno que só tem 4 capítulos. Só tem 4 capítulos. E no segundo capítulo de Ruth vai retusgar espigas, que é colher espigas. Está escrito assim: e Ruth a moabita disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, apanharei espiga através daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse:
vai, minha filha. Ela toma a atitude de ir trabalhar, mas com a bênção de Noemi. Por que com a bênção de Noemi? Porque sabemos que se o meu pastor me abençoa, se o teu pai te abençoa, sua mãe te abençoa, Deus vai encaminhar os teus pés. Deus vai encaminhar aquilo que você tem que fazer. E eu creio que quantas vezes que Ruth viu Noemi orando para poder fazer algo, aí ela diz, por que ela diria assim para ela? Apanhei espigas através daquele cujos olhos eu achar graça. Então ela já viu em Noemi que quando Noemi ia tomar uma atitude, ela orava e pedia ao Espírito Santo para mostrar o que ele tinha que fazer. E foi e chegou e apanhava espiga no campo após os segadores. Elias caiu a sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: que o Senhor seja convosco. Deus foi tão bom com Ruth que colocou ela para colher espigas num dos campos de parente de Noemi, que foi o resgatador de Ruth. Até que horas nós estamos? 9h30? Amém. E quando ela vai colher, e a atitude dela em colher e como colher chamou a atenção de Boaz. Aí eu te pergunto, será que a sua atitude e as suas ações estão fazendo diferenças aonde você tem pisado? Estão reparando que você é diferente de todo mundo por causa das suas virtudes? Ou as palavras que saem da sua boca não provocam nada em meio ao que você vive? Ou as palavras que saem da sua boca provocam uma repercussão no mundo espiritual, porque tudo que sai da sua boca é através do Espírito Santo que fala? Aí Ruth fala com Boaz, conversa com Boaz, e conversando com Boaz, ela volta para casa alegre, porque colheu muito mais daquilo que ela esperava colher, e falou para Noemi o que tinha acontecido. No Salmo 25:14 está escrito o seguinte, Salmos 25:14: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conselho. Ela ficou tão alegre porque ela viu que Deus estava agindo, e ela temia ao Senhor que ela ainda não conhecia. Mas e Deus já estava agindo. Mas por que Deus já estava agindo? Por causa da decisão que ela tomou em seguir uma serva dele sem conhecer o Deus dela. Mas por obediência, Deus já começou a fazer a diferença na vida dela. Ruth não tinha vínculo de sangue com Noemi, mas estabeleceu um vínculo espiritual de amor. Ela ouvia e obedecia às orientações da sogra, colocou-se no lugar da filha fiel e manteve-se ali. E o Senhor lhe restituiu em tudo. Vou chegar neste ponto. Ela chegando e contando para a sogra disse para ela:
que ela fosse aonde Boaz estava, se deitasse aos pés dele, descobrisse os pés, deitasse aos pés dele e ficasse ali a noite inteira. E assim ela, escutando e obedecendo, fez. Aí eu pergunto, qual que é a situação da sua vida hoje? Já passamos da retrospectiva, já estamos no dia 20, mas faz uma retrospectiva da sua vida espiritual. Veja o tanto que você obedeceu e o tanto que você não obedeceu. Faz uma balança e veja aonde você estaria se você tivesse obedecido mais. Faça aí na sua mente. Aonde você estaria se você tivesse obedecido mais? Eu não falo nem obedecido à sogra, obedecido ao pai, obedecido a ti, não. Obedecido ao Espírito Santo, que falou para você não fazer e você fez, e falou para você fazer e você não fez, e falou para você falar e você não falou, e falou para você ficar calado e você não ficou. Aonde você estaria? Porque ela simplesmente obedeceu a sogra, foi lá, deitou ao pé do remidor, porque Noemi a essa altura ela já sabia que Boaz era o remidor e poderia mudar ou transformar toda a vida ou a circunstância das duas. E ela foi e obedeceu. Vou correr, vou adiantar a pregação. Boaz resgata ela, porque antes de Boaz tinha um outro parente que poderia resgatar. Ele faz a proposta, porque naquela época para resgatar tinha que ser ao público. Aí eu coloco, quantas pessoas que querem se colocar ao público para poder salvar alguém? Quantas pessoas nas nossas épocas, na nossa época, que querem comprar a briga do outro? Eu me responsabilizo por ele, mesmo que venha te trazer problema, mas eu me responsabilizo. Quem é? Seja familiar, seja de amizade, seja no trabalho. Ninguém quer viver problema dos outros, não. Mas muita gente quer que viva o seu problema. Você não quer viver o problema do outro, mas quer que os outros vivam o seu problema. Isso é fato. Fato. Fatíssimo. Mas aí o que acontece? O primeiro remidor, ele não quer remir. Boaz toma na frente de todo mundo, chamou todas aquelas pessoas que naquela época falando, eu vou assumir Noemi e Ruth. Ah, mas elas são viúvas, elas não têm nada. Não quero saber, o meu Deus mandou resgatá-las. É assim que Deus faz. Por que eu estou falando assim que Deus faz? Porque duas mulheres decidiram tomar um caminho em voltar para uma cidade. Uma já conhecia um Deus, a outra não conhecia. Aí sabe o que Deus faz com essa que não conhecia a Deus? Simples. Se torna dona de um terreno enorme que ela era empregada, ela virou dona, porque ela virou mulher de Boaz. Aí material, né?
não tinha nada, saiu de Moabe dura, caminhou 300 quilômetros, imagina, com fome, com sede, sem nada de comer. Passa algum tempo, e não prediz aqui quanto tempo, ficou rica. Mas isso é melhor, porque isso caixão não leva. Mas ela ganhou algo que até hoje, nos dias de hoje, pastor, é comentado e é falado no mundo espiritual, por causa de uma decisão espiritual de não conhecer um Deus que não se vê, mas que tudo faz. Ela se tornou avó de Davi, bisavó de Davi. Por que eu estou falando que ela se tornou bisavó de Davi? Da família ou da árvore genealógica de Jesus. Vocês não estão entendendo? Uma mulher que era moabita, da descendência de Ló, que foi expulsa, que adorava deuses pagãos, Deus pega e coloca na genealogia do filho dele. Vocês não estão entendendo? Essa mulher até hoje é falada por uma decisão de obediência espiritual. Até hoje o nome dela é dita, ou dito. Aí eu te pergunto, qual que é a decisão espiritual que você tem que tomar para que Deus venha? Não vou falar, colocar na genealogia de alguma pessoa, não. Mas eu vou falar. Qual que é a decisão espiritual que você tem que tomar para que você tenha o seu nome no livro da vida? Porque simplesmente dizer assim, eu aceito a Jesus, nós não temos essa capacidade, é Ele que nos aceita. É Ele que nos aceita. Nós é que temos que ter a humildade de reconhecer que Ele verteu o sangue dele na cruz para nos salvar. E essa decisão não é carnal, não é o fato de descer numa água e subir que você vai ser salvo. Não. É a decisão espiritual do sim reconhecido no terceiro céu que te leva à salvação. É isso que acontece. Então nessa noite, vou pedir para que você coloque a tua mão no teu coração. E que você não tomou uma decisão espiritual, igual está escrito aqui no título. A sua escolha decide o teu destino. Nessa noite, a escolha que você fizer vai decidir o destino espiritual da sua vida. Jesus. Se você vai ter salvação ou não. Se você vai se entregar completamente ou não. Porque Ruth, ela não esperava o que Deus ia fazer. Vamos orar. Coloque a mão no teu coração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui agora, colocando não a nossa vida carnal, Senhor, mas a nossa vida espiritual nas tuas mãos. Que o Senhor venha destacar os teus anjos, o teu Espírito Santo, em todas as nossas decisões, meu Pai. Que seja o teu Espírito Santo nos guiando, para que o Senhor venha nos surpreender no futuro, no dia de amanhã, com a decisão correta que nós temos que tomar nessa noite, para que faça diferença nos próximos anos, nos próximos milênios,
se assim houver, porque eu creio no seu retorno, eu creio na vida do Deus vivo, eu creio na vida do Filho que tudo pode. Oh Deus de maravilhas, Deus Santo, entra com providência nessa noite, quebra todos os julgos, quebra, Pai, toda palavra lançada no mundo espiritual, e o Senhor venha tocar